estudantes da EJA, tudo bem com vocês? Estão cuidando da saúde, da higiene, das mãos especialmente? Não esqueça de usar ainda o álcool gel, certo? Vamos para mais uma aula de História e Arte e vou pedir a você a gentileza de pegar o caderno, uma caneta, um lápis, para fazer uma ou outra anotação que você considere interessante e que depois pode ser importante para você poder fazer, responder às atividades, certo? Vamos lá então, Educação de Jovens e Adultos, História e Arte, e em Arte nós vamos conversar a partir de agora sobre música. Então, a aula de hoje vai ter desdobramentos nesta outra parte com música. O que é que você, estudante da Educação de Jovens e Adultos, está aprendendo? Você está aprendendo sobre compreensão da música como produto cultural, social e histórico, a função social da música, a música como patrimônio cultural, modos de produção musical em diferentes tempos e contextos, apreciação, execução e crítica musical, história da música em diferentes contextos. Então, todos esses conteúdos, tudo isso sobre a música, nós iniciamos a partir de hoje, ok? E a aula de hoje vai ter duas partes. A parte 1, nós vamos conversar sobre som, sobre os benefícios da música para a saúde, sobre cuidados com a audição, zumbidos, fone de ouvido, efeitos da poluição sonora, limites de exposição a ruídos, a lei municipal sobre a questão do silêncio, a lei do silêncio. E na parte 2 da aula, então, ainda de hoje, nós vamos ver um pouco, vamos começar com a história da música, os primeiros registros lá na pré-história, o sentido da música na antiguidade, Grécia, Pitágoras, vamos falar ali um pouquinho, Roma, Egito, China, e vamos entrar na Idade Média. E aí vocês já sabem que isto vai ter continuidade nas próximas aulas. Então vamos lá? Diariamente, nós ouvimos diferentes tipos de sons nos ambientes que frequentamos. Em casa, no trabalho, nas ruas. Você costuma prestar atenção? Você sabe o que faz parte da paisagem sonora na sua casa, no local onde você está diariamente? Que tipos de barulhos, ruídos, sons, músicas, enfim, há no ambiente em que você mora? E no trabalho? E nas ruas? Você tem prestado atenção aos sons? Os sons produzem sensações físicas em nós. Como é que os sons são produzidos? Todos os sons conhecidos são produzidos por vibrações. As vibrações se deslocam formando ondas sonoras que são captadas por nossos ouvidos e interpretadas pelo cérebro. Então, quando nós agitamos ou tocamos algum instrumento, uma parte dele vibra. Mas, sabe, não se trata só de instrumentos, né? O nosso corpo produz também muitos sons, né? E se experimentarmos ficar um pouquinho em silêncio, vamos perceber que há muitos ruídos diferentes ao redor. Vejam só, o som é uma onda mecânica parecida com as que se formam no mar. Essa comparação ajuda a gente a ter uma ideia de que se trata realmente de uma vibração e que são ondas. Quando você joga uma pedrinha no lago, produz ondas que se espalham. Algo parecido ocorre no ar, com as ondas sonoras. Então vejam, na primeira imagem vocês têm a pedrinha, né, o movimento. Ali se trata de uma ação
e é mecânica, inclusive é o nome, são ondas, né? E a imagem de baixo representam as ondas do som. Só que a vibração, o meio no qual a vibração ocorre na primeira imagem é a água, e o meio onde ocorre a vibração ali da segunda imagem é o ar, certo? Os sons são a matéria-prima da música. E o que a música representa para você? Você gosta de música? Você costuma ouvir música? Que gêneros você gosta? Qual é a sua música preferida? Você se sente sensibilizado quando ouve uma música? De que modo os sons, as músicas afetam você? Como você se sente? Você gosta? Não gosta? É indiferente? Vamos pensar sobre isso. O que uma música pode fazer por você? Ouvir música pode trazer muitos benefícios para a saúde. A música acalma, estimula a memória, alivia dores, motiva para a atividade física. E sabem, há algo muito importante nisso tudo. Vamos adiante. A música ativa o centro de prazer do cérebro. A música libera a dopamina e causa sensação de bem-estar. Dopamina é um hormônio neurotransmissor que atua no sistema nervoso central. A dopamina modula, por exemplo, as emoções, a atenção, a aprendizagem e o sono. E isso tudo é muito importante, precioso para a nossa saúde, para a nossa qualidade de vida. Então vamos ver agora alguns benefícios da música. A música fortalece a memória, ela induz ao movimento, ameniza a dor, acalma. Além de tudo isso, a música aproxima as pessoas, melhora a comunicação. A música também pode despertar emoções e pode favorecer a reflexão. A música pode ajudar a embalar o exercício físico e a torná-lo mais fácil e prazeroso. Por tudo isso, você já se sente convidado a ouvir música, não é mesmo? Mas vamos pensar, desde quando podemos nos beneficiar da música? Você sabia? A partir da 21ª semana de gestação, o bebê já pode começar a ouvir sons, a fala, músicas, por que não? Dentro da barriga da mãe. Claro, começa a identificar, né, a voz, a reconhecer a voz da mãe. Então, desde que nascemos e até antes de nascermos, como vimos agora, e ao longo de toda a vida, recebemos estímulos sonoros. Os sons marcam momentos e fazem parte da memória, sendo capazes de despertar lembranças. Você tem uma música que te faz lembrar de algo? E uma questão muito importante, sim, relacionada a tudo isso é o cuidado com a audição. Você tem cuidado bem da sua audição? Vamos falar sobre isso. Fones de ouvido e outros aparelhos devem ser usados com volume no máximo pela metade, para evitar prejuízos
a audição. Agora uma informação relevante. O limite seguro de som contínuo para o ouvido é, no máximo, de 80 decibéis. Decibéis. Decibéis está no plural. Decibéis é o plural de decibel. Decibel é a 10ª parte do bel, que é uma unidade que serve para avaliar a intensidade do som. Então, decibel, nós vamos falar em decibéis, né? Serve para avaliar a intensidade do som. Um dos problemas mais frequentes do ouvido é o surgimento de zumbidos. E os zumbidos são sons internos que não estão relacionados ao ambiente em que estamos. Então, isso significa que são sons que só a pessoa que tem é que ouve, né? Não é um som que outra pessoa possa ouvir e saber. Diversos estudos indicam que o zumbido tem se tornado mais recorrente em crianças e idosos. Em idosos, por conta do avanço da idade e da associação da perda da audição. Mas também crianças e também em outra faixa etária é possível a ocorrência de zumbido. Entre as crianças de 5 a 12 anos, sugere-se que 31% tenham zumbido. Isso significa, então, em média, 30%, ou em média não, perdão, aproximadamente 30% de crianças. E pessoas acima de 65 anos, a estimativa de ocorrência de zumbido é de 33%. Então, também podemos dizer aproximadamente ainda 30 e poucos por cento. Agora vamos ouvir que tipo de barulho, de ruído seriam esses zumbidos. Ouçam. Todos esses sons fazem parte da realidade das pessoas, né? Mas imaginem uma pessoa ter um ruído destes ouvindo, né? Frequentemente, né? Então, é preciso realmente procurar uma orientação médica, né? Uma orientação profissional médica para verificar. E estes nomes, né, pressão de panela, mosquito, a abelha, a sirene, são relatos, né, que as pessoas fazem quando vão com o problema. Eu ouço, né, frequentemente um barulho como se fosse um chiado de uma panela de pressão. E, portanto, os zumbidos, né, podem ser destes tipos que vimos agora. Deve ser algo muito perturbador mesmo. Os fones e outros aparelhos sonoros devem ser usados com o volume até a metade. Isto deve ser incorporado na nossa prática, no nosso dia a dia, uma vez que a maior parte, a população toda, tem o aparelho celular, tem os fones de ouvido. É importante também nunca ouvir o som tão alto a ponto de não ouvir o que está à sua volta. Se uma música estiver tão alta que não seja possível ouvir alguém que está chamando, é porque realmente passou do limite e é preciso abaixar o volume. Vejam esses tipos de fones de ouvido que nós usamos, né, que as pessoas, em boa parte, utilizam atualmente. Um fone de ouvido, um outro que se encaixa
no ouvido externo e este outro intra-auricular, que é introduzido no canal auditivo. E este último tipo, ele barra os sons externos. Então, realmente acaba também oferecendo outros riscos e é necessário ter cuidados, especialmente quando se está na rua, né? Mesmo em casa também. Outra recomendação é não dormir com o fone no ouvido. A poluição sonora também é um dos fatores que podem causar zumbido. Além do zumbido, a poluição sonora ocasiona outros efeitos negativos no organismo que vão desde a dor de cabeça a alterações na pressão. Há pessoas que têm diversas reações por conta da poluição sonora que causa estresse, irritabilidade, entre outros. E a perda auditiva ocorre sem ser notada. Por isso, é bom que a gente perceba os sons ao nosso redor e como nós lidamos com eles. Vamos ver agora o que seria um conforto acústico. Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, o limite aceitável de ruído é diferente para cada área. Área aqui no sentido da região, da localização, do ambiente onde se está. Nível sonoro para conforto. Por exemplo, são exemplos. Enfermaria de hospital, 35 decibéis a 45 decibéis, sendo que o nível de conforto seria o menor valor, 35 decibéis. Numa sala de aula, 40 decibéis. No dormitório, em casa, dormitório residencial, 35 decibéis a 45 decibéis. Vejam que é o mesmo valor, o mesmo nível solicitado por um hospital. Um escritório com computadores, com bastante agitação, 45 decibéis. Nós não sabemos quanto é 45 decibéis, mas com os exemplos nós vamos fazer as relações. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, o nível de ruído recomendável para a audição é de até 50 decibéis. Este é o dado da Organização Mundial da Saúde. E a partir dele, existem cálculos de média de ruídos, enfim. Vamos ver alguns exemplos a partir de agora, mas não percam esta referência de que o nível de ruído recomendável para a audição é de até 50 decibéis, ok? Exemplos de níveis médios de ruídos em decibéis. 15 decibéis, cochichar, 30 decibéis, quando a pessoa está num jardim tranquilo, 60 decibéis seria um nível médio, lembrando, de barulho de escritório, isto não vai ser igual para todas as situações. 75 decibéis poderia ser um nível médio de um liquidificador, por exemplo, há eletrodomésticos ainda não muito silenciosos, alguns fazem mais ruído, outros menos. 85 decibéis, rua com trânsito intenso, 90 decibéis, um caminhão acelerando, 100 decibéis, britadeira, na construção civil, 110 decibéis, um concerto de rock, 120 decibéis, um avião a jato, 140 decibéis, o limite da audição. É claro que são exemplos hipotéticos, ali um cálculo de nível médio, mas é para ter uma ideia da exposição. Até porque
o decibel, a medida do ruído, e ao tempo, o período de exposição, nós já vamos ver. Bem, por isso existe a lei do silêncio, né? Esta aqui é uma lei municipal que dispõe sobre ruídos urbanos, proteção do bem-estar e do sossego público na cidade de Curitiba. Artigo 1º. É proibido perturbar o sossego e o bem-estar público com sons, ruídos e vibrações que causem incômodo de qualquer natureza ou que ultrapassem os limites fixados nesta lei. É preciso regulamentar, mas as leis também são bastante técnicas, né? E há, inclusive, na lei, resguardado o direito de alguns ruídos necessários. Por exemplo, uma ambulância que precise ligar a sirene, né? Então, são situações previstas no desdobramento de toda a lei. Como descobrir o limite para o volume do som? Vamos ver como fazer isto. Imagine que um volume de 85 decibéis é suportável por até 8 horas consecutivas. É uma situação também hipotética. Eu acho que adiantei, vamos voltar. Para cada 5 decibéis, além de 85 decibéis, o tempo de exposição segura cai pela metade. Então, para cada 5 decibéis além do que já existe, o tempo de exposição ao som cai pela metade. Vamos adiante. 85 decibéis durante 8 horas é o tempo de exposição. Aumenta-se o volume, imaginando que este aumentar seja de 5 decibéis. 85 mais 5 é 90, temos 90 decibéis, sabendo que o tempo cai pela metade, aumentando 5 decibéis, a metade de 8 horas seria quantas horas? 4 horas. Então, 90 decibéis, olha lá, o tempo caiu pela metade, o tempo de exposição, né? Assim, para um barulho de 90 decibéis, o limite seguro é de 4 horas de exposição contínua. Um barulho de 95 decibéis só pode ser ouvido por 2 horas. Mais 5 teremos 100 decibéis, 100 decibéis por 1 hora e assim por diante. O tempo vai sendo diminuído. A pessoa não aguenta a exposição ao ruído. Veja até por quanto tempo você pode ficar exposto a cada intensidade sonora. Até 80 decibéis não há riscos. Contudo, não esqueçam a recomendação da Organização Mundial da Saúde de 50 decibéis, certo? 85 decibéis até 8 horas de exposição. 90 decibéis até 4 horas de exposição, que seria o relativo ao motor de ônibus, a uma feira muito agitada e movimentada. 95 decibéis, o tempo de exposição cai pela metade e temos então até 2 horas de exposição. Seria ali um exemplo, seria o secador de cabelo, ainda que fizesse muito ruído. 100 decibéis até 1 hora de exposição. Novamente, um exemplo de liquidificador, batedeira, aspirador de pó, eletrodomésticos, né, que ainda produzam muito, muito barulho. E 105 decibéis, cai o tempo pela metade, então até 30 minutos de exposição. E um exemplo para isto seria uma obra, né, com bastante barulho dentro de casa. 110 decibéis até 15 minutos de exposição. E 115 decibéis, os 15 minutos caem também aproximadamente pela metade, até 7 minutos de exposição, que seria
referente ali ao rojão, aos fogos de artifício, ou a ficar perto de uma caixa de som, uma caixa grande, potente de som. Então, agora, vamos ver e ouvir um brevíssimo vídeo de recomendação da Organização Mundial da Saúde. Vamos ouvir. Vamos sim proteger a nossa audição, não é? Mas vamos ouvir música, porque vimos que faz bem para a saúde. E como será que começou essa história com a música? Passamos agora então para a segunda parte da nossa aula de hoje, que é sobre a história da música. A palavra música, do grego musique, quer dizer arte das musas. Na pré-história, a música tinha caráter religioso. E os rituais com música poderiam estar relacionados com agradecimentos ou pedidos aos deuses por proteção, boa caça, etc. A dança aparece em pinturas da pré-história. Por isso, acredita-se que a música também fazia parte desses momentos. Observem agora essa pintura rupestre que foi encontrada na Espanha e que exibe o que parece ser uma dança, o que sugere a presença de música. Pinturas encontradas em Cogul, na Espanha, há diversas dessas pinturas e imagina-se então que sejam representações de dança, e onde há a dança, supõe-se que haja a música, né, o som. Muitos sons eram produzidos a partir dos movimentos corporais e dos elementos da natureza. Então, a música foi sendo aprimorada com o uso de objetos que produziam diferentes sons, assim como as artes visuais, assim como a dança e assim como todas as outras produções culturais das pessoas, né? Na antiguidade, o sentido da música era comunicar-se com os deuses e com o povo. A música, na antiguidade, tinha um sentido, então, ritualístico e a voz era o principal instrumento. Na Grécia, a música era um meio de se aproximar das divindades. Era como um caminho para a perfeição. Observem agora essa pintura em vaso grego. Representa uma aula de música. Vejam, observem a data e ali há à direita o professor, no meio um jovem e à esquerda é o aluno. E este é uma observação, né, de uma parte da pintura do vaso. Foi com esta fonte histórica, né, dos objetos, né, encontrados, deixados, preservados e muitos outros também encontrados em escavações, que a história foi sendo reconstituída. Então, na Grécia, a música era incorporada à dança e ao teatro, e ao som da lira eram recitados poemas. Vamos ver a lira. A lira é este instrumento, né? O mesmo instrumento que vimos na pintura no vaso grego.
E ali temos uma reconstituição que faz parte do acervo do Museu Britânico, e essa reconstituição, vejam ali, sim, a carapaça de do quelônio, né? É a da tartaruga. As tragédias gregas, né? O teatro grego é famoso, então vocês sabem, as tragédias gregas encenadas eram inteiramente cantadas acompanhadas da lira, da cítara e de instrumentos de sopro denominados aulos. Vamos ver então agora a cítara. Aqui temos dois modelos, dois exemplos de cítara, um mais antigo e uma que é vendida, comercializada atualmente. É um instrumento que produz um som muito agradável, muito bonito, e até esta cítara antiga é ali bastante complexa, né? São modelos para identificarmos o instrumento. E aulos nós podemos observar neste frasco, né? É um frasco de óleo, que também é do acervo do museu em Nova York, e o aulos é já um instrumento um pouco diferente, um instrumento de sopro. Na antiguidade, Pitágoras, grande filósofo grego, descobriu as notas e os intervalos musicais. O Pitágoras é famoso pelo Teorema de Pitágoras. Já ouviram isso, né? Para Pitágoras, a música era o melhor meio de purificar a alma. Em Roma, a música foi influenciada pela música grega, pelos etruscos e pela música ocidental. Ali vemos o afresco de homem dançando. Esse afresco foi achado em um túmulo etrusco. E os etruscos eram bastante desenvolvidos, né? Tinham muitas habilidades, né? Com ouro, com objetos e também em diversas outras áreas. Os romanos utilizavam a música na guerra para sinalizar ações dos soldados e cantar hinos às vitórias conquistadas. A música também era fundamental na religião. Sempre foi, continua sendo fundamental a música para a religião, né? No Egito, acreditava-se que a música tinha origem divina e assim estava relacionada com o culto aos deuses. Observem agora mulheres tocando flauta, alaúde e harpa. Este é um afresco encontrado em Tebas, no Egito. E ali, aquele C é de cerca ou cerca de 1422 a 1411. Então, é cerca de. O alaúde é um instrumento do meio, né? E no canto direito temos a harpa. Os chineses utilizaram a música para personalizar os momentos históricos e seus imperadores, além de usá-la em eventos religiosos também. Vamos para a Idade Média. Na Idade Média, a Igreja tinha forte influência sobre os costumes e culturas dos povos. Nesse período, houve o predomínio do canto gregoriano ou canto-chão. Também era chamado por este nome. E este é o Papa Gregório I, que implantou o canto que leva o seu nome, canto gregoriano. Agora nós vamos ouvir um pedacinho do canto gregoriano, mas antes quero mostrar a vocês de qual local é o canto que nós vamos ouvir agora, a gravação. Então, esta é a Basílica e Mosteiro de São Bento, que fica em Olinda, em Pernambuco. O conjunto todo arquitetônico é tombado pelo Patrimônio Histórico Nacional e isto é Patrimônio Histórico da Humanidade pela Unesco. Então, é nacional e internacional. E agora sim, nós vamos ouvir rapidinho, é bem curtinho,
um trechinho do canto gregoriano lá deste mosteiro. E vocês observam ao lado um antifonário, que é um livro de coro, onde se registravam esses cantos. Vamos ouvir? Gostaram de ouvir? Acalma bastante, não é? Bem, sobre a Idade Média, é interessante ainda comentar que, na Idade Média, então, Guido d'Arezzo, um monge, criou a pauta de 5 linhas e definiu as alturas das notas e o nome de cada uma. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si, as notas musicais que conhecemos hoje. E aqui você vê de onde o Guido d'Arezzo se inspirou para as notas musicais. De um trecho de um trecho para São João. E ele está em latim e temos aqui ao lado a tradução. Para que teus grandes servos possam ressoar claramente a maravilha dos teus feitos, limpe nossos lábios impuros, ó São João. Então, foi deste trecho, ali que vocês veem em destaque, que se originou o que hoje nós conhecemos como as notas musicais. E agora, vamos fazer alguns registros. Então, pegue seu caderno, se não estiver já com ele, coloque o nome do componente curricular, que pode ser História e Arte, e hoje é Música, junto, e vamos registrar a primeira questão. Quais são alguns dos benefícios para da música, para a saúde e o bem-estar? Registre esta pergunta em seu caderno e escreva da maneira como você se recordar e da maneira como você compreende os benefícios da música para a saúde. E já voltamos para conferir. Vamos fazer uma verificação da resposta agora? Então vamos lá. Uma sugestão de resposta para você é: a música pode fortalecer a memória, acalmar, alegrar, amenizar a dor, despertar emoções e lembranças, aproximar as pessoas e tornar o exercício físico mais prazeroso. Então agora você pode complementar a sua resposta ou fazer o registro desta resposta toda.
e nós já voltamos para dar continuidade. Vamos para a próxima questão. Quais cuidados podemos ter em relação à audição? Registre a pergunta no seu caderno e faça uma resposta, e nós já voltamos para fazer a verificação. Você fez uma resposta? E aqui nós temos uma sugestão. Usar fones de ouvido e outros aparelhos com o volume no máximo pela metade, evitar a exposição prolongada a sons muito altos e buscar orientação médica em caso de dúvidas ou problemas. Complemente a sua resposta. Você vai ter um tempinho para fazer esse registro. Fez o registro? Muito bem. E agora, uma tarefa para você. Ouça músicas que lhe causem alegria e sensação de bem-estar. E na próxima aula, nós vamos dar continuidade ao conteúdo e vai ficar cada vez melhor. Muito obrigada pela sua participação e até a próxima aula.